Oi, eu me chamo Carla e o devocional de hoje vai ser sobre o capítulo 11 de João. Só trazendo uma contextualização breve do que acontece nesse capítulo, então ele fala um pouco sobre Lázaro, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro. A Bíblia até diz que Jesus ele amava Lázaro e as suas irmãs, né? Nessa situação aqui então, Lázaro ele tá doente, mas Jesus ele tá em outro lugar com os discípulos, ele só vai até Lázaro somente 2 dias depois, né? E eu quero ler com vocês aqui do versículo 17 ao versículo 20. Que diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Quero trazer um enfoque, então, nesse devocional sobre Maria, né? Se vocês já ouviram, talvez, a história de Maria um pouco antes, Jesus, ele tá na casa de Marta e Maria, né? E Marta, ela tá pra lá e pra cá, arrumando tudo, organizando tudo, porque Jesus está lá. Mas Maria, ela permanece sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, né? E Jesus, ele fala que Maria, ela escolheu a boa parte. Então, pensa. A Maria que antes, ela estava ali aos pés de Jesus, né? Encantada com o que Jesus falava nesse momento. Talvez ela estava tão afundada em dor, tão afundada em tristeza, que ela não foi ao encontro de Jesus. No final ali do versículo 20 fala que Marta, ela foi ao encontro de Jesus quando Jesus chegou na cidade, mas Maria, ela ficou em casa. E ela estava triste por causa da perda do irmão. E eu quero trazer para vocês, pular lá para o versículo 35, que diz assim: Jesus chorou. Então, Jesus, ele se importa com nossos sentimentos, ele se importa com o que a gente sente, se importa mesmo. E ele tá ali disposto a nos ouvir, disposto a curar nossa dor, disposto a nos ajudar. Então, Jesus, ele sabia como Maria estava naquele momento. E eu quero ler com vocês agora lá no versículo 28, que diz assim: E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, Jesus, ele sabia como ela estava se sentindo naquele momento. Jesus se importava com os sentimentos dela. Assim como ele se importa com o meu, ele se importa com os seus. Então, ele mandou chamar Maria, porque ele sabia que talvez naquele momento ela não tivesse forças para se achegar até ele. E o mais impactante que eu acho desse versículo é que Jesus, ele permaneceu onde ele estava, porque ele sabia que era onde Maria conseguiria o encontrar. Né? Eu acho isso incrível, porque muitas vezes a gente tá perdido no turbilhão de sentimentos, no turbilhão de coisas, assim, as coisas estão dando tudo errado na nossa vida, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Mas Jesus, ele convida você e chama você a se aproximar, porque ele pode curar a tua dor, ele pode sarar a tua ferida. E eu acho mais impactante, aqui tem 3 estágios de Maria, né? Maria, então, ela é aquela que estava aos pés de Jesus antes, agora ela é a Maria que estava com dor, né? Tava triste porque o irmão dela morreu. Depois Jesus, ele ressuscitou Lázaro, né? Spoiler. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Mas mais adiante, depois, Maria é aquela mulher que quebra um frasco de perfume caríssimo e derrama aos pés de Jesus, e depois ela vai lá e seca com os cabelos. Então, tá tudo bem a gente se sentir mal às vezes, sabe? Tá tudo bem, a gente não tá feliz com algo que tá acontecendo na nossa vida, e às vezes a gente não tem força para se aproximar de Jesus. Mas Jesus, ele tá ali disposto, nos chamando para que a gente se encontre com ele. E o mais incrível é que ele permanece no mesmo lugar, esperando você se achegar, porque ele sabe que é lá que você vai encontrar ele. E Maria, ela se aproximou de Jesus, você viu que Marta falou assim: olha, Jesus tá te chamando. E ela foi correndo ao encontro de Jesus. Jesus, ele curou as feridas de Maria naquele momento, sarou a dor dela, ele ressuscitou Lázaro. E mais adiante, ela vai lá e quebra um perfume e derrama aos pés de Jesus. Então, aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, ao invés dela se enfiar mais no buraco, ela se aproximou de Jesus, teve um encontro novamente com Jesus, e dessa vez, Deus, ele renovou mais ainda as forças dela. E ela se entregou ainda mais, ela se derramou mais. Na passagem que fala sobre isso, né? Bem no finalzinho diz que todos daquela sala, todos que estavam naquele ambiente foram impactados, sentiram o cheiro do perfume que Maria estava derramando aos pés de Jesus. Então, pensa que poderoso. Talvez o momento de dor, talvez o momento de tristeza que você pode estar passando é algo que Deus pode usar para te fortalecer ainda mais e para derramar sobre a vida das outras pessoas ao seu redor. Amém?